Os comentários aqui no Pregador Bruno G. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre dar ou não esmolas. Deixe seu like se porventura inscrito no canal, se inscreva. Ocorreu recentemente um episódio, eu estava com uma pessoa e ao trafegar em determinado local, se deparamos com um pedinte que pedia, por amor de Deus, me ajuda, me dê alguma coisa. A princípio pensamos que era dinheiro, mas ele queria era um prato de comida. Até aí então, ok. Chegamos no estabelecimento que ele tinha até indicado e pagamos lá um prato de comida para ele, que segundo o mesmo era para sua família, mas na realidade era para ele. Então, foi-se lá R$ 18 e acabamos descobrindo que na realidade o pedinte até poderia estar passando por necessidade e estar faminto, mas o mesmo estava fazendo propaganda ou merchandising para o restaurante e nos induziu a ir lá. Depois ele tinha uma gorjeta, uma comissão para ganhar, ou seja, ele estava se fazendo de pedinte para ganhar duas vezes. E eu comecei a refletir sobre isso à luz do Evangelho, porque a gente tem que ser sábio. Jesus diz para nós sermos prudentes que nem a serpente, simples como uma pomba, porque senão a gente pode ser enganado. Já tinha uma expressão que eu via muito tempo atrás que dizia: não seja muito amargo, porque senão te vomitam, e não seja muito doce, senão te comem. Ou seja, não é para ser nem muito bom e nem muito ruim. A diferença do bom e do bonzinho. O bonzinho não é o ideal. O bom é aquele ou aquela, ou são aqueles e aquelas que fazem o que a lei dos homens pede e o que a lei de Deus então assim estabelece. Bom, à luz da palavra de Deus, a gente sabe que devemos sim ajudar o nosso próximo, amar a ele como a nós mesmos. Quem sabe fazer o bem não faz peca. A Bíblia fala que nós não devemos ser avarentos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que não devemos servir ao Deus Mamon, que é o Deus da matéria, do dinheiro. Salomão vai nos dizer que aquele que ajuda o pobre empresta a Deus, ele pagará o seu benefício. Enfim, nós encontramos vários versículos que sustentam a ideia de que devemos ajudar o necessitado. No entanto, a gente tem que atentar para algo perverso que ocorre, que são sim os grupos, vamos dizer assim, farsas de determinados indivíduos que acabam se valendo da boa-fé da pessoa, do ajudante, da boa-fé daquele que faz a filantropia e ficam, então, enriquecidos por conta da ajuda. Isso é tanto na rua como em cima de igreja. Na rua, eu me recordo de uma reportagem em São Paulo, onde acabaram encontrando um determinado grupo que tinha por fim exatamente desfazer daquela vida que eles tinham, boa, e se fazendo obviamente de mendigos pedintes. E esses não tinham às vezes muita ajuda, ou seja, gente ligada à família rica se fazendo de mendigo, não tinha muita ajuda e viu lá o drama dos pedintes. Já um outro grupo, que era um grupo realmente, eu até diria, criminoso, que se passava por pedinte, por gente sofrida, ganhava até bastante, vamos dizer, dinheiro, bens, enfim, e tinha até um considerado patrimônio por conta disso, desse emprego pedinte. Assim sendo, a gente deve pensar que tem os experts, que tem aqueles que se aproveitam da ignorância e da boa intenção das pessoas, tanto em cima de público, como já disse, como nas ruas. Então, examinai tudo
e retenha o bem. Jesus, certa feita, com a mulher cananeia, ele não deu de imediato a cura, a bênção que ela queria. Ele provou a fé dela. De tanto ela se humilhar e ser sincera diante do Senhor, ele concedeu a bênção. E a gente deve provar, analisar, ver se realmente a pessoa está falando a verdade, se é sincera, se é esperto. Porque muitas das vezes tem um vizinho, tem um ente querido, tem um amigo necessitando e você não ajuda. Vai ajudar um estranho com uma conversinha, um discursinho, uma lorota. E às vezes um estranho em cima do púlpito que vem em nome de Deus. Quero falar aqui também sobre algo que eu vi na cidade, ou seja, na capital Santa Catarina, recentemente, que foi um ato de uma igreja Hare Krishna, lá da Índia, hinduísmo, enfim, fazendo a filantropia, ajudando os pedintes, dando, vamos dizer, a marmita. Uma outra igreja católica também. Então já tem um trabalho filantrópico nesse sentido, pelo menos da comida, da ajuda. É só os pedintes querer serem honestos que eles alcançam. Então, muitas das vezes, a gente nem precisa ajudar nesse sentido. Às vezes vai ajudar instituições que são realmente verdadeiras e que fazem um trabalho, eu diria até do bom samaritano, porque vai ter resultado. Claro, temos que analisar as instituições, como já disse, tem pastores, tem instituições que se dizem de filantropia e na realidade tem picaretagem. Tem muita picaretagem de simulação. E nessa reflexão eu acabei pensando sobre muitas igrejas evangélicas que às vezes têm templos suntuosos, riquezas e mais riquezas, dízimos, ofertas, no entanto, que não fazem nenhuma obra assistencial. Então, checai, examinai tudo e retenha o bem. Respondendo à pergunta, devemos sim ajudar, devemos sim dar esmolas, mas aos necessitados, aqueles que de fato estão passando por privações de pães, por necessidades, e não sustentar espertinhos, vagabundos, sustentar pessoas de má índole, que realmente não teme nem a Deus, porque se temesse a Deus não ia enganar o seu próximo, porque enganar o próximo é errado. E a Bíblia diz que o enganador vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tudo que o homem semear vai colher. Eles podem enganar aqui e acolá, mas vão sofrer. Seja moradores de ruas fakes, seja pregadores ou pastores, padres fakes. Tá aí o comentário, deixe seu like, comente, inscreva-se no canal, divulgue o vídeo e até uma próxima.